resposta para vocês, vocês têm que fazer também essa avaliação, tá certo? Então, além da atividade, vocês também têm essa avaliação aqui, e vocês irão avaliar o curso e também a performance do instrutor, tá certo? Hoje você vai precisar só a avaliação do curso só, Vinícius. Tá certo. Vamos pensar no seu caso. Bem, ô Vinícius, diante da dificuldade que eu tive por causa do computador para fazer, eu ainda tenho algumas avaliações, eu tenho alguma atividade para tentar concluir. Okay. Aí eu já conversei com Camila e ela disse que vai me ajudar hoje a fazer. Tranquilo. Viu? Porque assim, como eu sou professora, eu sou vice-diretora da noite. Então, tá tendo as reuniões, atividades para fazer, aí eu tive que me ausentar 2 dias do curso. Mas eu quero terminar de fazer, viu? Pronto, preciso da ajuda de vocês. Tem toda a nossa ajuda. Pronto. Então, vamos lá então. Como eu falei, tem essa avaliação que vocês irão fazer, certo? Ela tem algumas perguntas referentes ao curso, então deem uma lida referente, qualquer dúvida também, revejam as aulas, os módulos, ok? Temos aqui algumas, como é que eu posso dizer? Tem algumas perguntas que ele faz referente ao curso que a gente está fazendo, certo? Então, ele pergunta referente a conteúdos, pergunta referente ao que você aprendeu e também para avaliar o curso, ok? Então, é uma pequena avaliação referente ao aprendizado de vocês e o que vocês acharam do curso, ok? Então, temos aqui o último item daqui no site da formação. O último item é a avaliação do curso no menu lateral esquerdo, ok? Então, vamos lá. Vini. Oi, Tatinha. Eu quero dar uma palavrinha. Pronto, à vontade. Pessoas. Gente, é muito importante que vocês respondam, né, esse formulário, porque, como eu falei desde o início, né, isso é uma construção coletiva, o olhar de vocês faz com que a gente consiga melhorar cada vez mais para atender essa demanda, entendeu? Porque essa preocupação da gente com essa pandemia e com a educação, né? Eu sei que para muitos foi muito difícil, vocês tirarem um tempinho de vocês, com muitos afazeres dentro de casa, né? E com o sistema emocional de vocês, muita gente está com o sistema emocional abalado, não é todo dia que a gente está bem, né? A gente oscila, mas, assim, tudo que a gente fez foi com muito carinho mesmo, para atender essa demanda, para ajudar vocês nesse retorno das aulas, né? Ou até num processo em que vocês possam estar auxiliando os alunos de vocês que tenham condições, né, nesse momento, de fazer algumas atividades em casa, né, com a ajuda dos pais. A gente sabe que é difícil, entendeu? No caso mesmo de Antônio Cardoso, que é um lugar que as escolas são mais em áreas rurais, que os meninos não têm não tem tecnologia, mas, assim, o que nós fizemos foi visando, certo? Essa ajuda a vocês, né? Espero que a gente tenha conseguido, né? Estamos aqui abertos e, assim, esse formulário é muito importante, como eu falei, para a gente melhorar cada dia mais, né? E fala a vocês, se vocês tiverem alguns professores que queiram participar, nós pretendemos abrir novas turmas, certo? Não precisa ser da escola de vocês, algum professor amigo, conhecido, que queira essa formação, a gente está aberto, é só entrar em contato, certo? Um beijo grande a vocês, certo? Espero que tenham conseguido assimilar tudo.
certo? Um abraço e vamos que vamos. Outro abraço, Tatinha. Só aproveitando o que Tati falou, Vinícius, para abrir novas turmas, qual seria a quantidade mínima de participantes? Então, a gente trabalhou em cada turma ser no máximo 10 pessoas, certo? E a gente não visualizou um mínimo, mas a gente pode trabalhar com um mínimo de 5 para 6 pessoas. Ok, Vinícius, obrigada. Ô Vinícius, Oi. só por questão de curiosidade, vocês têm aí a quantidade de professores do município de Antônio Cardoso que participou desse curso? Temos sim. Temos a relação. E vocês podem disponibilizar isso? A gente pode fazer essa disponibilização depois. Tá, valeu. Pronto, então, ademais dos detalhes, vamos para a formação, tá bom? Então, com tudo isso, e sim, se você, mais uma vez, reiterando a fala de Tati, se vocês conhecerem professores que procuraram vocês ou que ficaram curiosos referente ao curso, falem que vamos abrir as novas turmas para podermos espalhar um pouco mais de informação e espalhar um pouco mais do Colibri aqui, tá certo? Então, ademais, vamos lá. Vinícius, Hoje vamos... Oi. bom dia a todos. Bom dia. É que tem uma prima de Elísio Neto, sabe quem é, né? Sim, sei quem é. E ela perguntou para ele ontem sobre o link para fazer a inscrição, aí ele falou que era para eu te pedir hoje para passar para ela. Pronto, ok. A gente já está trabalhando na data das novas inscrições, ok? Aí, quando tiver disponível, você já me pede no WhatsApp que eu te passo a data certinho com o cronograma. Para quando iniciarmos as inscrições, a gente já passar o link certo. Viu? Pronto, então, mais informações, pessoal, de inscrição, essas coisas a gente vai passar também nos grupos, ok? Então, para qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai passar um informe, um post relacionado todo com um novo cronograma de inscrições para vocês poderem compartilhar posteriormente. Então, hoje vamos trabalhar com o módulo 8, ok? Sobre o gerenciamento de classe na sala de aula. Então, a gente vai aprender um pouco mais sobre como funciona o Colibri, certo? Dentro da sala de aula, junto com os nossos alunos. Como é que funciona isso? Como é que a gente trabalha com os alunos o Colibri, ok? Então, vou mostrar aqui passo a passo da aula de hoje, certo? Então, a gente vai visualizar o gerenciamento de classe. Vamos aprender sobre planejamento de atividades, relatório por turma e relatórios individuais. Então, no caso, essa questão dos relatórios a gente já visualizou, certo? Mas vamos reiterar hoje, por conta que a aula de hoje é toda voltada para o professor com o aluno. Como é que funciona o Colibri nessa parte? Que a gente já viu toda a questão de gerenciamento, questão de importação de conteúdo, a gente já viu como navegar, porém a gente não viu essa interação do professor-aluno, como é que funciona, como é que, no caso, como é que vocês criam uma atividade para botar para eles, como é que planeja isso tudo, como é que funciona você está com o computador e o aluno também está utilizando o Colibri, sendo que está instalado no seu computador. Como é que funciona isso, ok? Então, eu vou mostrar aqui, após aqui o passo a passo, eu vou mostrar como é esse esquema, certo? De como é que o seu aluno consegue visualizar o Colibri em qualquer outro dispositivo, tá bom? Então, esse é o passo a passo da aula de hoje, certo? E qualquer dúvida que vocês tenham, pessoal, pode perguntar aí no chat, pode perguntar no grupo, porque hoje é o dia de tirar as dúvidas de vocês, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar aí no chat, ok? Então,
Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês o esquema. Como é que funciona o Colibri em sala de aula? Então, primeiramente, o Colibri foi pensado... O Colibri foi pensado em utilizar o Colibri, o programa Colibri em sala de aula, certo? E em um local que não possui internet. Você me pergunta, como é que funciona isso, Vinícius? Que até hoje eu não entendi quando você fala que o Colibri funciona sem internet. Como é que a gente utiliza isso em sala de aula? Como é que a gente consegue fazer isso em sala de aula? Em Antônio Cardoso, nós temos uma mala que possui um computador com o Colibri, 30 tablets e 30 fones de ouvido e também um modem, um roteador Wi-Fi, certo? Então, todo esse equipamento é suficiente para a gente utilizar o Colibri, tá bom? Então, todo esse esquema de aparelhos é suficiente para 30 alunos utilizarem o Colibri. Vinícius, não lhe cortando, só lhe interrompendo um minuto. Para vocês, professores de Antônio Cardoso, essa mala ela está disponível, tá entendendo? Para vocês utilizar, entendeu? Com os seus alunos. A Camila, ela é responsável por criar um cronograma para esse atendimento. Então, o professor que quiser utilizar, ele pode entrar em contato com a Camila, certo? Que essa mala ela está disponível para vocês. Isso mesmo. E Camila pode auxiliar o professor também? Pode sim auxiliar o professor. No primeiro momento, a Camila ela pode se deslocar até a escola, certo? E auxiliar vocês nesse primeiro momento. Isso mesmo. E como é que funciona essa aparelhagem? No caso, a gente funciona da seguinte forma. Temos na mala o notebook com o Colibri instalado, certo? Então é a mesma coisa que o computador de vocês aí. O computador que vocês instalaram, o Colibri Offline, é o mesmo que a gente tem lá na mala. A gente também tem um notebook que tem instalado o Colibri. Porém, se vocês lembram que existe o módulo 3, parte 2, nesse módulo eu ensino como abrir uma porta. Então, imagine essa porta como se fosse um cadeado, certo? Em que o seu computador não dá para enviar informações. Okay? E esse cadeado, nesse módulo eu ensino a abrir esse cadeado, certo? Essa porta. Então, no módulo 3, parte 2, eu não deixei como para vocês terem que fazer a atividade desse módulo, que é bastante técnico, tá bom? Então, vocês têm que abrir componentes internos do computador para poder fazer isso, ok? Porém, se vocês quiserem, podem fazer sim, ele está disponível para vocês e ele possui todo um passo a passo, ok? E para que serve esse módulo? Para que serve abrir essa porta? Você, abrindo a porta do seu computador, e ele ligado em um modem Wi-Fi, você consegue compartilhar para outros dispositivos as outras pessoas conseguem acessar o Colibri por meio do seu computador. Se seu computador estiver desligado, com o Wi-Fi ligado, não vai conseguir. O seu notebook tem que estar aberto para as outras pessoas conseguirem acessar. E é dessa forma, então, no caso, os alunos, né, conseguem acessar. Desta forma é que funciona a mala que está em Antônio Cardoso, que é para vocês utilizarem com os seus alunos, certo? Então, é dessa forma que a gente consegue fazer funcionar os tablets com o notebook. No caso, a gente acessa pelo tablet o notebook, então a gente acessa no navegador mesmo, a página do Colibri, e a gente tem acesso a todas as atividades com um aluno. A gente coloca lá a conta do aluno, como a gente faz todo dia para acessar a nossa conta para fazer as atividades dentro do Colibri. O aluno também vai ter sua conta, que é feita lá na parte de gerenciamento da instituição, que cria o usuário, tá certo?
Então, todo aquele esquema que a gente já fez em todas as aulas, utilizando esse sistema de porta, abrindo a porta, quer dizer que a gente consegue fazer isso aqui. De um computador, consegue compartilhar para outros computadores, para que os alunos possam acessar. E dá para acessar pelo celular, dá para acessar por tablet e dá para acessar por computador ou notebook. Então, dessa forma, a gente consegue utilizar o Colibri de diversas formas. Vinícius, tem como eu instalar o Colibri no meu celular? Não, não é isso que eu estou dizendo. Dá para acessar, certo? O seu notebook por um celular. Dá para acessar a página do Colibri do celular, ok? Para o seu notebook, ok? Não tenho como mostrar eu fazendo esse acesso aqui, por conta de que eu estou utilizando o meu celular como webcam. Porém, se eu pudesse, eu mostrava para vocês entrando pelo celular e mostrando que eu consigo acessar aqui do meu celular o que eu tiver, o meu Colibri que está no meu computador, pois eu tenho a porta do meu computador aberta para que eu possa fazer isso. Lembrando que, para abrir a porta, eu tenho que seguir os passo a passo do módulo 3, parte 2. Então, para funcionar, precisa necessariamente do Wi-Fi, do roteador, do modem Wi-Fi, tá bom? Por quê? Por conta que ele precisa ter acesso a algo que compartilhe o Wi-Fi. Então, o modem Wi-Fi é perfeito para isso, para compartilhar o Wi-Fi, todo mundo poder entrar. Vinícius, você está dizendo que precisa de internet para poder utilizar, ou você não acabou de dizer que não precisa de internet? Não, o Wi-Fi não precisa de internet para conseguir compartilhar informação. Então, só de ligar na energia o modem e todos os computadores acessar o mesmo modem, consegue utilizar o Colibri perfeitamente, tá certo? Então, para poder utilizar isso aqui, esse sistema, precisa-se de um modem. Então, para poder compartilhar essas informações, ok? Então, esse esquema aqui, eu vou complementar, por conta que eu fui visualizar os módulos e não possui, e eu vou deixar mais detalhado no módulo 8, vou atualizar, após a nossa formação aqui, vou atualizar ele e colocar esse esquema lá no módulo 8 para vocês, tá certo? Então, vou voltar e vamos para o Colibri. Pronto, então, feito isso, vou mostrar para vocês a parte do passo a passo. Criação de aula, certo? Gestão de sala, visualização de relatórios. Então, a gente vai ver isso tudo aqui hoje, ok? Se ficar qualquer dúvida, gente, pode perguntar aí no chat, pode pedir para repetir, que eu vou repetir, tá bom? Então, vamos lá. Aqui no menu, a gente vai para a parte do professor hoje. Então, hoje a gente vai visualizar todo o gerenciamento do professor. A gente já fez essa visita aqui, porém, como eu fiquei devendo, como eu falei, que era parte de um futuro, que agora é o nosso presente aqui que a gente fazer, a parte de planejamento de atividades, planejamento de grupos, planejamento de testes, tá bom? Então, vou fazer aqui a parte do planejamento. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Então, vamos aqui para a parte do planejar. Então, em planejar atividades, a gente pode fazer a questão do nosso planejamento de aula mesmo. A gente pode fazer, no caso, a gente vai fazer como a gente faz planejamento semanal, como a gente faz planejamento do mês também, das atividades do mês. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa dentro do Colibri. A gente vai planejar esse tipo de aula, certo? Para os nossos alunos. Então, a gente vai fazer aqui no planejamento de aula também isso.
Também vou mostrar como é que faz o planejamento de testes e o planejamento de grupos. A gente já viu para que serve os grupos, certo? E eu vou mostrar também como é que faz esse planejamento de lições. Então, dentro do Colibri, ele funciona como uma sala de aula mesmo, como vocês estão em uma sala para a sala de aula, ok? Para utilizar com os alunos de vocês. Para iniciar um planejamento de uma lição, vamos clicar aqui em Nova Lição, certo? Clicando em Nova Lição, ele vai pedir para fazer um título. Então, atividade. No caso aqui, você vai fazer o planejamento de aula. Então, vai depender da aula que vocês estão querendo fazer com seus alunos. Você é o professor de, deixa eu ver, Geografia e vai falar sobre os estados do Sul, ou então os estados do Sudeste, ou então questão do clima do Brasil, o clima da Amazônia. Então, você vai colocar aqui o título da sua aula, ok? Vou colocar aqui como aula exemplo mesmo. E aqui a descrição da sua aula. Então, botei aqui que nesta aula vamos aprender como utilizar o planejamento de aula do Colibri, ok? Então, temos aqui um título, temos aqui a descrição e temos a parte do destinatário. Já eu mostro o que é isso. No caso, já antevendo um pouco, isso aqui fala em relação a essa parte aqui de destinatário em relação aos grupos. Então, quando a gente cria um grupo, é referente a isso. Então, aqui eu vou colocar para salvar as alterações. E pronto, temos criado a nossa aula exemplo. Então, só voltando aqui para vocês visualizarem, eu cliquei em planejar aqui na parte do professor e criei uma nova lição. Dessa forma, eu consigo criar aqui uma aula exemplo, certo? Então, temos a nossa aula exemplo aqui. O tamanho, não temos nenhum recurso. Destinatários para toda a turma. E ela ainda não está visível. Quer dizer que os alunos ainda não podem ver quem estiver cadastrado nessa aula, tá bom? Então, temos aqui a parte do aula exemplo. Vou clicar. E aqui temos a parte de organização dos conteúdos. Então, vamos fazer aqui a organização dos conteúdos. Nessa parte, a gente vai fazer o quê? Selecionar o que a gente quer para esta aula. Então, a gente vai selecionar os vídeos, a gente vai selecionar as músicas, a gente vai selecionar os conteúdos que vamos trabalhar nessa aula, que a gente já criou antemão, referente aos canais que criamos no Colibri Studio e importamos para dentro do Colibri Offline, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer essa organização de conteúdos que já temos dentro do Colibri Offline. Então, vou clicar aqui para vocês visualizarem como é que é essa parte. Vou colocar para organizar os conteúdos e ele vai mostrar agora a relação de canais que você tem dentro do seu Colibri Offline. Aqui, como eu tenho só apenas um canal, vai aparecer um canal. Se eu não tiver nenhum canal, não vai aparecer nenhum canal. Se eu tiver 10 canais, vai aparecer os 10 para poder utilizar as atividades, tá bom? Então, vou clicar aqui, canal exemplo, e vou selecionar aqui uma atividade, tá bom? Uma atividade, um documento. Então, posso ir clicando aqui, ó, e aqui ele vai falando 2 recursos nessa lição. Então, eu selecionei 2 recursos nessa lição. Vinícius, então quer dizer que eu tenho que selecionar, abrir deixa eu voltar aqui para vocês verem o que eu fiz. Então, eu tenho que ir abrindo e selecionando os conteúdos para poder utilizar na atividade. Isso, você tem que fazer isso. Se você quiser, você pode visualizar o que
que você está abrindo. Então, clica aqui em visualizar. Você consegue visualizar o que você está utilizando como atividade, tá bom? Se você não quiser utilizar esse aqui, que aqui tem ó, adicionado, a gente pode clicar aqui em remover ou adicionar de novo. Ele funciona da mesma forma que clicar aqui na caixa de seleção. Então, a gente vai selecionar os conteúdos que a gente quer para essa aula. Uma vez selecionado, pessoal, você pode voltar clicando aqui, ó. Isso aqui são barras de endereço. No caso, você vai se localizando onde é que você já entrou. Não existe o botão de voltar aqui. Para voltar para onde você estava, é só clicar aqui no nome da pasta. Então, o nome da pasta aqui é canal exemplo, tá certo? Então, aqui eu volto. E vejam que a seleção continua ainda, mesmo voltando, clicando aqui, ó, para voltar em canais, ou clicando novamente, vejam que continua selecionado os recursos. Então, a gente pode selecionar os recursos e selecionando, certo? E ele vai continuar ainda aqui selecionado. Vou colocar um vídeo aqui para a nossa aula. Eu sei que não tem nada a ver esse daqui, mas é uma questão de exemplo. Então, temos aqui, eu selecionei 2 conteúdos desta pasta de recursos e um desta pasta aqui, referente à matemática, tá bom? Então, selecionei 3 recursos, tá vendo? Então, de pastas diferentes, eu consegui selecionar os recursos e para voltar, é só clicar aqui, ó, nessas barras de navegação que está escrito onde foi que eu entrei, tá bom? Então, se estiver preta que você está na sua página, se tiver violeta que você já está dentro dessa pasta. Então, eu estou dentro de canais, visualizando o canal exemplo, tá bom? Então, se eu quiser entrar, eu vou estar aqui, ó, dentro de recursos, que está dentro de canais, de canal exemplo, que está em canais. Então, eu só estou falando aqui referente como é que funciona para voltar. Se você quiser voltar para visualizar mais recursos, só clicar aqui nessa barra de navegação, tá bom? Então, temos aqui 3 recursos selecionados. Ao selecionar todos, eu posso finalizar. Vinícius, eu posso pegar e ir selecionando depois, em vez de ficar voltando, eu posso selecionar aqui, clicar em finalizar e depois voltar a selecionar mais conteúdo? Pode, também pode fazer dessa forma, certo? Então, você consegue ir clicando aqui em organizar conteúdo, finaliza, depois volta para selecionar mais conteúdos. Tranquilamente você pode fazer isso, certo? E pronto, aqui temos nossos 3 recursos. Uma atividade, um PDF e um vídeo. E aqui você também pode remover esse conteúdo. Clicando aqui em remover, você consegue remover. Aí vai aparecer uma notificação. Se você quiser desfazer, é só clicar em desfazer e atualizar a sua página. Tá certo? Opa, não desfez não. Era para desfazer, acho que ele não aceitou o meu clique não, deve ter tido misclick. Mas ok. Então, para remover, clica aqui em remover, que vai remover sua atividade da sua lição. Se você quiser também, você pode organizar a ordem das coisas. Então, se você quiser alterar a ordem da atividade, eu quero primeiro o PDF para depois a atividade, pode fazer isso também. Então, eu consigo alterar a ordem que vai aparecer primeiro e segundo, certo? Então, vai aparecer primeiro uma coisa e depois outra, e assim você pode organizar o seu conteúdo. Depois disso, se você quiser já deixar visível para os seus alunos, só clicar aqui em visível e pronto, sua atividade vai estar visível para os seus alunos, ok? Então, dessa forma, a gente consegue criar lições, consegue criar atividades, consegue criar aulas para darmos para os nossos alunos. Então, em planejamento, em planejar, a gente consegue planejar esse tipo de coisa, lição, testes e grupos. Então, mais uma vez, para criar uma lição, é só vir aqui, clicar, nova lição, colocar o título, a descrição, ele vai abrir para vocês esse esquema e em organizar os conteúdos a gente pode colocar
recursos dentro de nossa atividade. Vou clicar aqui, ó. Clico em finalizar, ele vai aparecer o vídeo aqui. Quero o vídeo primeiro sobre ler, escrever e ordenar números e pronto. Ele vai aparecer aqui como primeiro, ou se eu quero no meio, ou se eu quero em último. Tá certo? Então, é dessa forma que a gente consegue fazer as nossas lições. Temos também mais algumas opções de editar os detalhes. A gente pode copiar a lição, então a gente pode duplicar essa lição, tá bom? Pode fazer isso. E aqui a gente pode clicar para excluir a lição que acabamos de criar. Então, Vinícius, oi. eu só não consegui entender, como, não quer dizer, não consegui ver onde foi que você colocou esse conteúdo aí. Pronto. Para colocar o conteúdo dentro da sua atividade, é só vir em organizar os conteúdos. Então, clicando aqui em organizar os conteúdos, ele vai abrir uma lista que vai estar todos os canais que você importou para o seu Colibri. No caso, eu só importei um, então eu só tenho esse aqui, ó, canal exemplo. Mas se eu tivesse mais conteúdo, mais canais, iria aparecer aqui a lista de canais, tá bom? Então, eu estou colocando aqui como mostrando como de vocês. Provavelmente vocês só têm um canal. Mas se tiver algum aí que já que já botou vários canais aí para poder visualizar como é que funciona, melhor ainda, você vai visualizar todos os canais que está dentro do seu Colibri. E você vai clicar no canal que você quer pegar a atividade, quer pegar os recursos e selecionar os recursos. No caso, aqui, para selecionar, você vai clicar em uma pasta e selecionar aqui no lado esquerdo, tem um campo que você pode selecionar mais de um, que é o quadrado, múltipla escolha. Então, a gente vai e clica aqui para selecionar, e depois de selecionar, a gente clica em finalizar. Com isso, vai aparecer o vídeo aqui na nossa atividade. Então, dessa forma, a gente consegue ir adicionando mais recursos para a nossa lição e para utilizar dentro da nossa sala de aula, tá certo? Para com os nossos alunos. Consegui sanar sua dúvida? Sim, outra pergunta agora. Quando a gente sinaliza aí, visível para os alunos, no caso aí, como tem já, você colocou aí organizou aí 4 conteúdos, né? 4 recursos já com aí. Mas, no caso aí, a partir do momento que colocou aí nessa parte, no caso, deixando visível para os alunos, eles conseguem ver tudo que a gente colocou. Ou tem a possibilidade no caso, de... Oi, pode falar, desculpa. É isso, porque aí, como está visível para os alunos, eles conseguirão ver tudo que a gente colocou. É isso? Isso mesmo. Não precisa ficar clicando em salvar, não precisa ficar clicando em algum botão para estar mostrando o tempo todo para ele, igual no Colibri Studio, que a gente precisa ficar publicando a cada vez que coloca um recurso. Dentro do Colibri Offline não necessita disso. Quando você cria uma lição e a partir do momento que coloca atividades dentro dela, o seu aluno já vai estar visualizando. Ele vai atualizar a página e vai conseguir visualizar os novos conteúdos que você está colocando dentro da sua lição. Então, isso aqui, no caso, é a parte como é uma parte de planejamento, antes disso, de utilizar a atividade, você já pode ter criado e só deixar visível na hora da aula. Mas, se você, na hora da aula, você sentir necessidade de colocar um novo recurso, você pode colocar e atualizar a página, no caso, clicar para atualizar a página dos seus alunos. Se eles estiverem utilizando tablets, é só arrastar para baixo que atualiza a página, e aí os seus alunos vão ter já a atividade, o novo recurso já vai aparecer para eles o que você acabou de colocar dentro da lição. Seja um vídeo, seja um PDF, seja uma música, seja um livro digital. Então, qualquer um desses recursos que você colocar, só atualizar que eles vão conseguir ver perfeitamente. Se eles nem entraram ainda na atividade, antes deles entrarem, você colocar, ele já vai aparecer para eles, nem precisa atualizar a página. Então, dessa forma, quando aqui a gente
planejou uma atividade, se eu deixar invisível aqui, selecionar para não estar visível, o nosso aluno não vai visualizar essa atividade, tá bom? E dessa forma, a gente, na hora da aula, clica aqui como visível para eles poderem fazer a atividade, tá bom? Então, desculpa, ficou mais alguma dúvida em relação a essa parte do planejamento de lições? É isso, o planejamento de lições é tudo isso aqui, referente à organização de recursos, colocar visível ou não, para os seus alunos fazerem. Isso aqui é uma lição, certo? Uma atividade para que eles possam entrar, visualizar os vídeos, visualizar os PDFs e depois fazer a atividade que vai estar dentro da sua lição. Aparentemente, viu, Vinícius, assim, não está difícil. Mas quando a gente vai fazer sozinha, parece que todas as dúvidas aparecem, né? Mas, por enquanto, qualquer coisa a gente recorre a você, porque eu vou só a Camila. Porque, na realidade, assim está fácil, né? A gente até copia, eu consigo assim, anotar algumas coisas aqui, para ser até mais rápida, mas na hora que a gente vai fazer sozinho, aí vem o problema. Mas na hora de fazer sozinho, você sabe que não está sozinha. A gente está aqui junto com vocês. Eu, a Camila, a gente vai tirar suas dúvidas. Pode perguntar, a gente tira as dúvidas. E além do mais, Vinícius, e a verdade, quando a gente não consegue o que a gente vai dar certo, pronto, a gente não consegue mais nada. É verdade, viu? Tu falou certo. Quando a gente não consegue, o primeiro passo que a gente está fazendo aí a gente parece que a cabeça dá um signal e a gente não consegue mais nada. Aí na hora tem que dar aquela respirada, parar um pouco, pera aí, daqui a pouco eu falo com você, eu dou uma volta, depois volto e continua. É isso que a Elianai falou, é verdade, eu fui começar a fazer depois, sozinha, não consegui de jeito nenhum. Aí começa aquela ansiedade, porque não consegui, é complicado, viu? Não, mas você sabe que vocês têm a gente para poder auxiliar vocês em qualquer coisa, então pode perguntar no grupo, pode perguntar individualmente para mim, para a Camila, que a gente vai estar auxiliando vocês em qualquer coisa, como em todo o curso que a gente vem auxiliando vocês, tá certo? Então, qualquer dúvida, pode perguntar para a gente. Ô, Vinícius. Oi. Eu estava aqui pensando assim, que isso acontece com nós, professores, porque a gente já tem uma certa idade, Nenha já tem perto de 60. Eu já estou se aproximando dos 60. Então, a gente não consegue mais assimilar as coisas que nem as crianças. Então, a capacidade da memória da gente está lá embaixo. A gente tem que memorizar. Para aprender isso aí, a gente tem que memorizar, né? E a gente não está conseguindo memorizar as coisas mais. Aí, na hora da atividade, torna complicado para a gente, viu? Mas qualquer coisa, gente, também tem o vídeo aula que eu estou gravando aqui. Qualquer coisa pode chegar lá e visualizar a videoaula. É bom você disponibilizar essa gravação para a gente depois. Certo. É por conta que, como o no Drive demora um pouquinho para remasterizar, é por isso que a gente demora um pouco de colocar. O Zé, tu é demais. Mas tá bom, Zé, a tua dúvida tá também me clareando, também minha mente também sobre isso. Que bom. Que bom. Então, como demora um pouco para aparecer, para eu conseguir mostrar para vocês, por conta que possui um tempo para o Drive remasterizar esse vídeo, que no caso é deixar ele, como é que eu posso dizer, ele salvar esse vídeo, como ele é muito grande, no caso é mais de 1 hora, às vezes, ou então uns 40, 30 minutos, ele demora um pouco para eu conseguir disponibilizar na hora para vocês. Mas sempre que ele tiver, quando ele está pronto, a gente tenta colocar o máximo de menor tempo dentro do site para estar disponível para vocês. De vez em quando vocês até veem que compartilho já o link do próprio vídeo para vocês visualizarem a atividade, a gravação dessa aula. Então, é por isso que às vezes até demora um pouco para estar no site, mas a gente sempre está correndo atrás para estar o máximo de tempo, o mais rápido possível para vocês, tá certo? Então, já, quando eu puder,
quando ele remasterizar no Drive, eu já compartilho para vocês essa aula, para vocês entenderem como é que faz esse gerenciamento de sala de aula, tá bom? Vamos continuar que tem mais algumas coisinhas. Então, além daqui das lições, certo? Que a gente cria para utilizar dentro da sala de aula com o nosso aluno, certo? Temos também os testes. Então, a gente pode visualizar aqui, as lições são o nosso dia a dia na sala de aula. Quando a gente vai falar sobre um novo assunto, ou reiterar ou fazer revisão de um assunto, a gente utiliza conteúdos do livro, a gente utiliza conteúdos impressos para mostrar para o nosso aluno. Então, dessa forma, aqui nas lições é a mesma coisa. Você vai mostrar conteúdos dos canais para utilizar com o aluno, atividades também que você pode passar, que você cria ou pegou de um canal, editou. Então, você vai utilizar também essa atividade para com o aluno, como utilizando um livro em uma sala de aula, e também mostrar PDF, ou então um áudio para os alunos escutarem, até mesmo porque em Antônio Cardoso, com a mala, a gente também, além dos 30 tablets, temos 30 fones de ouvido, para que os alunos possam escutar vídeos individualmente, entendem? Que a gente sabe que cada aluno tem seu processo de aprendizagem, então, para respeitar dessa forma, também disponibilizamos esses fones de ouvidos para que o aluno possa utilizar na sua atividade, ouvindo áudio, ouvindo vídeo, ok? Que foi passado que foi colocado dentro dessa lição, ok? Então, essa lição você vai utilizar desta forma, para que faça uma aula, então, os recursos que você vai utilizar na aula para o seu aluno, ok? Não é propriamente colocar uma atividade, e sim colocar os recursos que você vai utilizar nessa aula, e se nessa aula você vai passar alguma atividade, também colocar dentro dessa lição a atividade. E você, aqui, como é um planejamento, você pode separar por tempos. No caso, você vai utilizar tantas lições na sala de aula, como os professores que são do ensino fundamental 1, que utilizam várias lições, utilizam várias disciplinas, dão várias disciplinas para o aluno, é mais de uma. Então, pode separar por tempos aqui as lições para utilizar naquele dia na sala de aula. E os professores do ensino fundamental 2, ensino médio, pode também fazer por tempos relacionado aqui. Na primeira parte da minha aula de hoje, eu vou utilizar esse conteúdo, esse recurso, depois vou utilizar esse recurso. Então, vocês podem fazer o planejamento como bem quiser, como bem for, no caso, como vocês querem fazer dentro da sala de aula de vocês, tá certo? Então, no caso, quando eu falo separar por tempos, é fazer mais de uma lição para o dia, ok? Então, vai depender do seu tipo de aula que você utiliza, qual é o seu tipo de planejamento de aula na escola, tá certo? Então, aqui temos as lições que a gente já viu, essa parte de selecionar conteúdos, utilizar esses conteúdos. Temos também o teste. Então, como é que funciona o teste? O teste aqui é como uma avaliação e ele só utiliza, a atividade. Então, deixa eu voltar aqui. Aqui em teste, a gente vai visualizar os testes que temos, certo? Se eu clicar aqui em novo teste, a gente consegue criar o teste para os nossos alunos. Aqui a gente coloca um título. Colocamos o título do nosso teste, da nossa avaliação. Oi. Certo. Então, aqui colocamos o título da nossa lição, o número de perguntas que vamos fazer para o nosso aluno, certo? Dentro dessa avaliação, se terão 10. Oi. O título do teste, sempre o título vai ser o assunto que a gente está fazendo, né? Sim, sim. No caso, o título da sua avaliação é isso mesmo, da disciplina que você está, do conteúdo que você está trabalhando com o seu aluno. Então, você vai colocar esse o título, no caso aqui, Cultura Brasileira. Então, trabalhar com o nosso aluno,
um teste, uma avaliação referente à cultura brasileira. No caso, o que eu estou dando aqui na formação Colibri. Formação Colibri. Uma avaliação para vocês referente ao módulo 5. Então, ou então o módulo que a gente está trabalhando hoje, módulo 8. Certo? Então, aqui eu irei trabalhar referente ao criar o teste referente ao o que eu estou falando, no caso que eu estou trabalhando em aula, em sala de aula com nossos alunos. Então, estou trabalhando com vocês hoje referente ao módulo 8, quero fazer um teste, então eu vou criar aqui um teste referente a isso, certo? Como eu tenho aqui referente ao módulo 2, que é o Colibri Studio, então eu vou colocar aqui, módulo 2. Por quê? Por conta que você tem que utilizar, você vai utilizar atividades que você tenha criado no seu Colibri Studio, você criou no seu canal. E aí, aqui você vai utilizar as perguntas que você fez no seu canal, tá certo? As atividades que você fez no seu canal. Eu vou dar o exemplo que, no meu canal exemplo, aqui de Formação Colibri, eu tenho uma atividade. Ele só vai deixar a amostra aqui as atividades, não vai ter vídeo, não vai ter PDF. Ele só vai mostrar aqui, na avaliação, atividades. Vou selecionar aqui essa atividade, referente ao módulo 2, e vou clicar em continuar. E aqui ele vai aparecer o quê? Ordem das perguntas. Então, eu quero que seja aleatória, ou quero que seja fixa. Então, questão 1, questão 2, eu quero botar essa aqui como questão 1 e essa aqui como questão 2, certo? E se eu deixar aleatória, no caso, são 20 questões. As 20 questões vão estar em ordem aleatória para seus alunos. Então, aquele aluno que tentar visualizar a tela do seu colega, provavelmente a questão que ele estiver fazendo vai ser diferente da dele, certo? Então, as duas, de todo mundo, as questões estarão diferentes. E vocês não vão precisar, claramente, vocês não vão precisar de depois ter uma cola para saber a resposta de cada questão, por conta que o próprio sistema ele corrige a questão já depois que o aluno responde cada questão. Então, você colocar como aleatória, o aluno vai respondendo, no final já vai ter o resultado, não precisa você corrigir a atividade, por conta que você já vai ter colocado quais são as respostas, qual é a resposta correta dessa questão, quando você cria o canal lá no Colibri Studio. Lembra? Quando que a gente tem que selecionar qual é a resposta correta daquela questão? Então, para que isso serve aqui no Colibri, para que o próprio sistema saiba qual é a resposta correta, e se o aluno responder certo ou errado, o sistema vai falar para você se o aluno errou ou acertou a questão. É dessa forma que o sistema sabe, certo? Como aqui, essa questão, qual a função deste botão? Esse botão aqui de lápis. No caso, ele já dá a resposta aqui, editar. Para o nosso aluno não vai aparecer a resposta claramente, mas se o aluno selecionar mover ou copiar, ele vai falar errado. Na verdade, é copiar. Ou se o aluno clicar na resposta D de copiar, ele vai ter acertado a questão. Então, aqui a pré-visualização que a gente está fazendo do nosso teste, certo? Aqui a gente coloca, como eu já falei, aqui coloca o título, o número de questões, a ordem das perguntas, se será fixa ou aleatória. Vou colocar como fixa. No caso, a primeira questão aqui é referente à múltipla escolha, e depois temos referente qual é a função deste botão. E, terminado essa edição do teste, clicamos em finalizar. Pronto. Então, aqui temos o Formação Colibri, é o teste Formação Colibri, módulo 2. Para a gente iniciar o teste, clique aqui em iniciar e ele vai aparecer para os nossos alunos. Então, é dessa forma que a gente cria o teste, certo? A gente seleciona qual é a atividade que a gente quer pegar as perguntas, pega as perguntas dessa atividade e depois coloca para os nossos alunos fazerem, certo? Então,
clicar aqui em iniciar teste, ele vai falar, ó, ao clicar em iniciar teste, você fará com que o mesmo fique visível e aberto para os alunos, que já poderão começar a responder as questões. Então, clicar aqui em continuar, ele vai aparecer aqui, ele vai mudar o status, certo? Vai aparecer o teste para todos os alunos, e aqui vai aparecer também depois para você, se você quiser já encerrar o teste, passou do determinado horário que você visualizar, todo mundo finalizou, teve algumas pessoas que ainda estão fazendo e já passou do tempo, você pode clicar aqui em encerrar teste, todos os alunos receberão a pontuação final e o relatório do teste. As perguntas inacabadas serão contadas como incorretas. Então, clicando em continuar, o seu aluno, os alunos que estiverem ainda fazendo, vai finalizar a atividade naquele momento, certo? A lição o teste naquele momento, e aí vai dar como incorretas as questões que estão inacabadas, e todo mundo vai receber naquele momento ali a nota final do teste, certo? Então, dessa forma, o seu aluno já vai saber o resultado das questões que acertou, que errou, e você pode fazer depois a revisão desse teste com o seu aluno. Pegar as respostas que ele colocou como que ele acertou, e as que ele errou, você pode corrigir no momento da aula, mostrando por que foi que o seu aluno errou, ou porque ele não soube aquela questão que você está, que ele deixou como inacabada ali no ato de finalizar, ele já vai receber, quando você encerrar o teste, ele já vai receber essa pontuação final, tá certo? Então, é aqui, dessa forma que você faz a parte do teste do seu aluno. Vou até mostrar para vocês. Deixa eu ver se aqui eles são tá tudo ok. Vou mostrar para vocês rapidinho. Opa. Aqui em classe, eu entrei na sala na conta do meu aluno. Quando ele entrar aqui, ó, ele vai direto para aprender, certo? Quando eu clicar na classe que ele está, que é sexto ano de ciência, vai aparecer o teste. Clicando no teste, vai aparecer as perguntas na esquerda, e aqui vai aparecer, no caso, a ordem das perguntas, e a pergunta vai aparecer na direita. Ele aqui vai selecionar, vou selecionar aqui aleatoriamente. Na verdade, eu vou responder certinho. Vou clicar aqui nas alternativas, clicar em próximo. O teste, ele não dá a resposta correta. Bom, no caso da lição, o aluno tem que responder a resposta correta, e ele só vai deixar concluir se o aluno responder o mínimo de questões corretas naquela atividade. Aqui não. O aluno responde o que sabe, e depois vem a nota final. E o aluno não pode pedir dica aqui, no caso, ele vai selecionar e acabou. Clica aqui, ó, editar. Como já terminou as perguntas, o aluno pode revisitar o que acabou de fazer. No caso, isso é bom porque o seu aluno pode visualizar novamente as questões. Ele pode revisitar as perguntas que acabou de responder. Terminou, clica aqui em enviar teste. Ele vai perguntar, as respostas não poderão ser alteradas uma vez que sejam submetidas. Clica em enviar teste e pronto. Vai estar aqui. Quando ele clicar, novamente vai aparecer como concluído, e a pontuação final como eu acertei 100% das questões, vai aparecer 100%, certo? Então, esse é o teste. Aqui, no caso, a lição, vai aparecer aqui todos os vídeos que eu mostrei, que foram primeiro o módulo e depois a atividade. Então, é dessa forma que aparece para o nosso aluno os testes e as lições, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a parte do professor, em planejar. Terminou o teste, clica aqui em encerrar e pronto. Teste encerrado. Uma vez iniciado e uma vez encerrado, não tem mais como voltar para iniciar novamente o teste. Então, tenha cuidado nessa parte.
Se seus alunos ainda estão fazendo, você sem querer clicou para encerrar, não tem mais como voltar, você tem que criar um novo teste para com os alunos, por conta que esse aqui, o sistema é desse jeito, para ele entender que o teste tem início, meio e fim e não pausas, certo? Então, uma vez iniciado, você tem que esperar o tempo e se você quiser encerrar naquele momento, uma vez encerrado, acabou, não tem mais como voltar em relação a isso. Os alunos não vão ter mais acesso a o teste, certo? Só a atividade, as lições vão estar sempre disponíveis se você quiser deixar visível ou não. O teste não. Uma vez iniciado e uma vez terminado, não tem mais como voltar atrás, tá bom? Então aqui temos o nosso teste e também temos como planejar os grupos. Então, esses grupos, vou relembrar minha fala referente aos grupos, que para que servem os grupos? Os grupos servem para fazer grupos de trabalho ou grupos de alunos que você queira passar uma atividade diferente ou uma atividade desafiadora, certo? Então, esses grupos são para selecionar alguns alunos que estão na sua classe e você poder fazer com esses alunos atividades diferentes. Então, você está, ao mesmo tempo que você estiver fazendo uma atividade para toda a classe, você pode passar para esse grupo um recurso diferente dos demais. Isso ajuda bastante também em questão de acessibilidade, com alunos que a gente tem dentro da nossa sala de aula que possuem algum tipo de deficiência, certo? E a gente pode passar atividades para esses alunos diferentes dos demais, sendo que ele não sinta essa diferença e que para todos é uma atividade, para ele é outra. Então, a gente pode utilizar os grupos para isto, ok? Também podemos utilizar o grupo, como eu falei, para grupos de trabalho. A gente vai fazer uma separação da turma e quer criar o grupo A, B, C e D, e você quer passar recursos diferentes para cada grupo. Em vez de criar uma lição para cada grupo, você cria, no caso, uma lição que todo mundo vê, e cada grupo vai ter que entrar em uma. Não, a gente pode criar uma lição já direta para cada grupo que você criou. Vou criar um grupo aqui. Selecionar o nome do grupo, vai ser equipe. Equipe 1. Equipe 1. Veja aqui que ele já fala. Tem 0 alunos e você pode renomear ou excluir essa equipe, certo? Em opções. E para entrar e colocar os alunos, vamos clicar aqui no nome da equipe e vamos inscrever alunos. Vou clicar aqui para inscrever. Vou colocar aqui o aluno 1, certo? E temos agora o aluno 1 dentro da equipe 1. Então, novamente, para criar um grupo, só clicar aqui em novo grupo e colocar o nome desse grupo. Vai aparecer aqui, você clica no nome e clica para inscrever o aluno, tá bom? Depois de inscrever, de selecionar os alunos que você queira, clique em confirmar e esse aluno vai aparecer aqui. Então, temos o aluno 1 aqui. Se você quiser remover esse aluno, pode só clicar aqui no lado direito. E agora, na parte de lições, se você quiser criar uma lição somente para esse aluno, clica aqui em equipe 1, que você consegue criar somente para o aluno. Eu consigo criar somente para o aluno 1 esta atividade. Para o nosso aluno 2, ele não vai conseguir visualizar, tá certo? Então, dessa forma, a gente consegue criar grupos dentro do nosso Colibri Offline para disponibilizar atividades diferentes para cada grupo, tá certo? Como eu falei, você pode criar mais de uma equipe em relação ao trabalho e vamos dizer, esse grupo vai falar sobre determinado assunto, vou passar recursos desse assunto para essa equipe, assunto X e depois assunto Y para a equipe Y, tá certo? Então, o grupo, ele também é bem legal nessa parte de gerenciamento de sala de aula, que ele possibilita fazer esse tipo de coisa, tá bom? Então, aqui temos todo o planejar. O planejar, ele funciona todas essas ferramentas para utilizar com os nossos alunos para o planejamento de lições, testes e grupos do Colibri Offline, no Colibri Offline, tá certo? Então,
Ficou alguma dúvida referente ao planejar, pessoal? Quer que eu repita alguma parte? Repete essa parte aí do grupo aí, Vinícius, faz favor. Pronto, repito sim. Ô, Vinícius, Oi. e depois também eu queria ver essa parte na questão dos testes, na hora de colocar a atividade. Pronto. Como você pegou, onde foi que você pegou para colocar aí nesse espaço do teste? A atividade, Tranquilo. entendeu? Certo. Então, vamos lá. Aqui, vou nessa parte de grupo. Para criar um grupo, no caso você entendeu em relação ao grupo, né? Para que serve o grupo. Então, para criar o grupo, a gente clica aqui, ó, em novo grupo e colocamos o nome desse grupo. Seja uma equipe, no caso de você vai fazer um trabalho, você está querendo colocar o nome da equipe, ou será um grupo relacionado a atividades extras. Então, eu estou criando um grupo de atividades extras. Então, nesse grupo de alunos aqui, eu vou colocar uma atividade extra, além da lição para os outros alunos, tá certo? Então, clicando aqui em atividade extra, eu vou inscrever os alunos para este grupo. Pode ser um ou mais de um. Então, clicando aqui em inscrever, eu seleciono qual é o aluno que eu posso colocar dentro desse grupo. Vocês podem fazer também a questão de criar inscrever mais de um aluno em diferentes grupos. Então, eu estou como aluno aqui utilizando o Colibri, eu posso estar em mais de um grupo, certo? Dependendo do que você estiver fazendo em relação às suas lições. Não aconselho muito ficar colocando os alunos em diferentes tipos de grupos, que aí possa ser que você acabe esquecendo de colocar atividade para esse aluno. Então, cuidado referente a criar muitos grupos. Cria mais esses grupos se forem realizar trabalhos em si, ou se for para utilizar com alunos em relação à acessibilidade dentro da sala de aula, tá certo? Então, depois de utilizar esse grupo, da equipe 1 aqui, eu já finalizou o trabalho, quero excluir, clica aqui em excluir, eu vou excluir o grupo 1 e pronto, já finalizei essa parte do grupo 1 em relação aos trabalhos, tá certo? Então, referente ao grupos é isso, você pode criar, inscreve os alunos que vão participar desse grupo, acabou o grupo, vamos lá e clique em excluir, ok? Temos também aqui, na parte dos testes, que a professora pediu para eu voltar, para colocar um conteúdo dentro daqui do teste. Opa, vou vir aqui, vou criar um novo teste aqui para vocês. Então, clicar aqui em novo teste. Avaliação, exemplo. Pronto, então eu coloquei o título aqui do meu teste. Vou selecionar o número de perguntas, tá bom? Que eu vou utilizar. E para selecionar o exercício que tenha as perguntas que eu quero utilizar com os alunos, eu vou clicar no canal que tem essas perguntas. Então, como eu só tenho o meu canal aqui, eu vou clicar aqui em canal exemplo. Eu vou entrar aqui e eu preciso selecionar uma atividade, tá bom? Preciso selecionar um exercício. O que eu fiz aqui? Eu estou entrando, novamente vou mostrar que eu estou entrando dentro do canal para procurar o exercício, tá certo? Então, aqui tem um canal, exemplo. Vou clicar em recurso do módulo 2, que está dentro do meu canal. Essa pasta foi criada por mim, lá no Colibri Studio, certo? Vou clicar e vou selecionar essa atividade. Se eu quiser, eu posso selecionar aqui também essa outra atividade, certo? Você pode selecionar mais de uma atividade que você tenha e pegar mais de uma questão, no caso, selecionar outras questões de outras atividades. Você consegue fazer isso, certo? Vou até selecionar aqui, ó, essa atividade também. Se você não quiser, você seleciona apenas um conteúdo, então você pode selecionar mais de uma atividade. A atividade que está selecionada é a atividade do módulo 2 e também relacione adição e subtração. Então, posso fazer, no caso, esse aqui é um exemplo, calma.
Isso aqui eu estou colocando essa atividade aqui como exemplo, porque é a única que eu tenho aqui nesse canal. Fazendo como se eu tivesse com o canal de vocês, apenas um canal, certo? Então, vou clicar aqui em continuar, depois de selecionar os exercícios. E aqui eu tenho, como eu coloquei só 2 questões, se eu coloco aqui 3, 4, 5, ele vai aumentando o número de questões. Vejam, ó. Se eu colocar menos, só 4 questões aqui, vai aparecer somente 4 questões aqui. Certo? Então, se você quiser escolher novamente um outro conjunto de perguntas, você clica aqui, ó, escolha um conjunto diferente de perguntas. No caso aqui, ele vai randomizar, no caso, deixar aleatório as perguntas que você selecionou. Se você quiser selecionar mais atividades ou tirar as atividades que você selecionou, só clicar em voltar aqui embaixo que ele volta. Não precisa clicar o voltar de lá de cima, não. Clica aqui nesse voltar de baixo, do lado de continuar, para selecionar as perguntas, tá bom? Então, eu vou deixar só esse módulo aqui. E aqui eu tenho a minha questão. Clicando em fixa, você pode alterar a ordem das suas perguntas, tá bom? Então, vou deixar aqui fixa, vou colocar as questões do jeito que eu quero e clicar em finalizar. E dessa forma, eu tenho um novo teste criado, tá certo? Então, para criar o teste, só clicar aqui em novo teste, selecionar o exercício que eu quero, a atividade que eu quero, clicar em continuar e colocar a ordem desse teste. Finalizei, coloquei o número de perguntas que eu quero, clique em finalizar e crio o teste aqui para utilizar com os alunos. Depois de criado, eu quero utilizar com o aluno, quero iniciar o teste, venho aqui no botão, vou aqui em planejar, testes e clico em iniciar teste. Pronto. Então aí o teste vai estar aparecendo para o seu aluno utilizar. Lembrando que o teste é para toda a turma. Então, para todos vai aparecer o teste. Não tem como selecionar os grupos para fazer o teste, certo? Dentro da sala de aula. Dentro do Colibri Offline, tá certo? Então, aqui está a parte do planejar. Pronto. Voltando aqui na parte do professor, como eu estou em professor, eu vou em classe, mostrar para vocês que eu tenho, como eu criei, vou mostrar o planejar, eu criei uma lição e 3 testes, vou aqui em classe, então vai aparecer a lição e os 3 testes, ó. E um desses testes eu completei. Lembra que o aluno 1 iniciou e completou o teste. Se eu clicar aqui para visualizar, o aluno completou e a pontuação dele foi 100%. Se eu clicar aqui no aluno 1, eu vou visualizar o teste que ele acabou de fazer, no caso que vocês viram eu fazendo na conta do aluno 1, tá certo? Então aqui mostra a questão de há quantos minutos foram que ele já terminou o teste, há quanto tempo ele terminou o teste, quais foram as questões que ele acertou, certo? Tem o relatório dele aqui bonitinho, referente à atividade, ou no caso, referente ao teste. Pronto, então, se a gente já viu planejar, agora vamos ver os relatórios, certo? Como eu já mostrei essa parte dos relatórios na nossa aula de navegação do Colibri, que eu mostro pelo computador de Camila todo o Colibri Offline. No caso que a gente utiliza lá em Antônio Cardoso, a gente tem atividades que a gente já fez atividades lá, que temos mais de 500 contas cadastradas. Então, ele foi um ambiente perfeito para mostrar para vocês o uso do Colibri, certo?
aqui eu estou mostrando a parte de, novamente, a parte do professor, certo? Então, aqui em relatórios, é como vocês já viram. Você vai ver um resumo do que o seu aluno está fazendo dentro do Colibri, as atividades, os recursos que ele já viu, as atividades que completou, os testes que completou, tá certo? Então, aqui em lições, você vai ver, no caso aqui, que a gente pode visualizar o relatório por lições, por testes, por grupo e por aluno. Então, aqui, por lições, a gente vai ver pelos conteúdos, os conteúdos que foram feitos, os alunos que fizeram, como aqui nenhuma conta fez, nenhum aluno fez, então não temos nada. Testes, aqui o aluno já fez, veja que aparece aqui 100% na pontuação média do teste encerrado. Grupos, temos um grupo aqui, e por aluno. Então aqui vai aparecer a pontuação média, exercícios concluídos, conteúdos visualizados, no caso, os recursos que o aluno já viu, vídeo, PDF, atividade, música, então o que ele já viu vai aparecer aqui também, tá bom? E o legal desses relatórios é que você pode baixar ou imprimir o relatório para você ter em mãos também isso. É só clicar. Desculpa, quando aparecer esse botão aqui de imprimir ou baixar, você pode fazer o download desses relatórios, tá certo? Para você ter em mãos tudo isso que você está vendo aqui na página, certo? Então, o relatório por aluno é legal, como vai aparecer aqui pontuação média, atividades que ele viu, que ele concluiu, na verdade, conteúdos visualizados, e você vai comparar com tudo que você já também disponibilizou na plataforma. Os conteúdos, os exercícios que você disponibilizou, os conteúdos que você disponibilizou para que seu aluno visse, e se ele está batendo tudo certinho, então ele está ok. Se ele não viu nada, a pontuação média dele está abaixo do que você esperava, então aquele aluno é mediano para baixo, tá certo? Então aqui a gente vai visualizar pelo relatório como é que está o seu aluno dentro da sala de aula, como é que ele está referente às atividades que você está proporcionando com o Colibri Offline. Então, o relatório também é bem legal para você ver isso com o aluno. Lembrando que na aula passada eu falei que não dá para compartilhar atividades do Colibri que você cria por conta disso, porque ele está vinculado aqui aos relatórios. Então, não tem como você ter um relatório disso tudo, que está mostrando, compartilhando atividade em que a pessoa que se desse para compartilhar, a pessoa iria entrar, fazer atividade, não ia te mandar nada, não ia ter como te enviar nenhum recurso que ela fez, que ela completou, que teve dificuldade, certo? Então, não dá para enviar uma atividade em relação a isso, certo? Então, esse é o relatório. Você tem um relatório tudo, tintim por tintim, do que seu aluno fizer dentro da plataforma, ok? Para vocês, não vão aparecer esse relatório, porque você precisa entrar na conta do seu aluno para realizar essas atividades. Se você quiser, pode entrar para você ver como é que é a atividade do aluno, certo? Mas esse é o relatório, essa é a visão do professor dentro de sua sala de aula. Ele consegue visualizar tudo isso na parte de planejar e dos relatórios dos seus alunos, certo? Aqui na área do professor, na seção do professor, tá certo? A atividade de vocês além da avaliação, eu quero que vocês naveguem nessa parte do planejar, tá bom? Porque a gente já fiz essa parte de navegação entre o relatório, já falei sobre ele, já mostrei a parte da classe, então eu quero que vocês planejem uma lição e um teste, tá bom? Referente ao canal que vocês tenham no Colibri Offline de vocês. Então, eu quero que vocês criem uma lição e um teste e me mandem um print, tá certo? Como eu pedi para vocês criarem na parte da classe poucos alunos, então dá para escrever esses alunos de boa, dá para você colocar os recursos tranquilamente dentro da sua lição, dentro do seu teste, tá bom? Então, essa atividade de vocês hoje é de criar uma lição e um teste, além da avaliação que está
no portal, certo? No portal no nosso Google site. Então, isso tudo é para até sexta-feira, ok? Eu ia perguntar isso aí. Então, até sexta-feira vocês podem estar entregando tudo isso, certo? Me manda print da lição que você fizer, do teste que você fizer. Da avaliação não precisa. Oi? Essa questão da avaliação aí do portal, falou foi no início? Foi sim. Eu vou retornar falando dele no final. Quando eu for mostrar novamente o passo a passo que a gente fez hoje, eu vou voltar mostrando no portal onde vocês podem encontrar, tá certo? Então, ficou alguma dúvida em relação à parte do planejamento, de lições, de testes? Ainda estão com dúvida? Senão a gente vai finalizando, eu vou mostrar para vocês novamente a avaliação e o passo a passo do módulo. Opa. Se não ficou dúvida, vou mostrar agora para vocês o... Será que foi aqui? Certo. Então, vou mostrar para vocês agora, novamente, o Google Site da gente, o nosso portal. Vocês entrando gg.gg/colibri-fc, vou até colocar aqui no chat, /colibri-fc, eu espero que todo mundo tenha esse site salvo aí no favorito para poder estar acessando as lições e tudo mais. Nele, último item aqui embaixo, se chama avaliação do curso Estúdio Colibri. Então, vamos clicar nele aqui, formação com Colibri, e tem a avaliação, certo, do curso, com algumas perguntas e referente ao curso, no caso, os conteúdos que a gente deu, e também a avaliação do curso, o que você, em relação à sua expectativa, o que você achou do curso, certo? Se o instrutor, o formador, foi muito claro com vocês, tá bom? Então, vocês vão avaliar tudo isso referente ao curso, certo? Então, essa avaliação aqui é para que vocês façam para a gente ter uma visão referente ao que vocês aprenderam, como é que vocês estão referente ao curso. A gente quer também saber da parte de vocês, então a gente preparou essa pequena avaliação também para a gente entender como foi o entendimento de vocês, certo? Então, esse é a avaliação que está aqui no portal, no gg.gg/colibri-fc. Entrando, a última opção é a avaliação do curso, certo? Então, voltando aqui, o que aprendemos hoje? Gerenciamento de classe, criar lição, relatório e relatório individual. A parte do relatório a gente já tinha visto, certo? Mas a questão de criação de lição, criação de teste, criação de grupo, eu não tinha mostrado para vocês, isso é novo para vocês, certo? E seguindo o passo a passo aqui, ele identifica para vocês, mostra para vocês como é que faz tudo certinho, tá bom? Então, seguindo passo a passo, vocês conseguirão fazer, eu espero que vocês consigam fazer tranquilamente isso, certo? Então, se estão com alguma dúvida ainda, pode perguntar, certo, gente? Que a gente ainda está no tempo. Eu sei que passou um pouquinho essa aula, mas ainda estamos no tempo. Se está com alguma dúvida, tira aí comigo, com a Camila agora, e para poder que, às vezes, a dúvida de um é a dúvida do outro também. Esse espaço é legal para a gente tirar dúvidas. Se não, eu vou finalizando por aqui.
Pronto, então, se não ficou dúvida, se vocês conseguirem compreender um pouco até aqui, pronto, ok. Relembrando que a gente está com vocês no grupo, a gente está com vocês no privado, então qualquer dúvida que vocês tiverem, pode chegar lá, pode tirar print, tira print do que aconteceu na tela, certo? Vinícius, aconteceu isso aqui, ó, tira print. Camila, aconteceu isso, tira print, tá certo? E manda pra gente também saber o que está acontecendo e poder auxiliar vocês. Então, essa parte dos prints é legal que a gente entende qual é o problema e consegue resolver facilmente, certo? Então, hoje a gente está encerrando o curso. Hoje é o último dia da nossa formação. Vamos ter um encerramento, certo? A gente vai falar no grupo o dia do encerramento e o link da nossa live de encerramento, certo? Então, a gente vai fazer esse encerramento, vai mandar tudo certinho, o horário, para todo mundo poder estar juntos e podemos dar uma palavrinha de encerramento do curso. Então, muito obrigado por sempre estarem aqui com a gente em todas essas formações. Então, foram 8 aulas aí durante 4 semanas. Também a gente, junto no privado, que vocês perguntando, a gente auxiliando, vocês enviando as atividades, foi muito legal todo esse tempo, certo? Junto com vocês. Então, muito obrigado por estarem aqui me proporcionando essa experiência nova de dar aula por live, certo? E me perdoem se vocês não compreenderam algo que foi da minha capacidade de não conseguir explicar, certo? Da minha incapacidade, desculpa. Então, eu peço perdão por isso, e se eu fui de grande auxílio para vocês, muito obrigado, eu também agradeço muito, porque também foi muito enriquecedor para mim e para toda a equipe, certo? Então, muito obrigado por sempre estarem aqui, e qualquer dúvida também, vocês têm meu contato, só chamar dia e noite aí, qualquer dúvida. Vinícius, me auxilia aqui, que estamos aí para isso. Eu também sou um braço para poder estar auxiliando vocês aí em qualquer coisa, certo? Então, mais uma vez, obrigado e um bom dia para vocês. Estamos esperando as atividades até sexta. Não esqueçam disso, tá certo? Muito obrigado. Só lembrando, né, que como estamos encerrando, ainda teremos mais um encontro, mas mais para podermos conversar um pouquinho sobre tudo que aconteceu, como foi a experiência para vocês e para a gente também. Então, lembrando que o curso se encerra, porém estaremos sempre disponíveis. Vocês vão treinar na plataforma. Se tiver qualquer dúvida, pode chamar a gente, certo? Oi, estamos tudo bem? ouvindo. Esqueci rapidinho. A gente vai ter mais um encontro, isso? Em relação ao encerramento, certo? A gente vai ter mais um encontro, mas é com todos. Todos que eu falo, todas as equipes. Todo mundo. Isso. Então, eu queria aproveitar que estou com a equipe aqui, Alfa, não é isso? Isso mesmo. E eu queria agradecer a vocês. Você não tem, Vinícius, a gente não tem o que falar. Na verdade, eu vou falar por mim, mas eu acredito que esse é um sentimento de todos. Você é uma pessoa super competente, fala com bastante clareza para a gente, e eu confesso que eu não consegui me dedicar como gostaria, porque em casa, além das outras demandas do aula digital que a gente está tendo, eu estou com 2 crianças e eu não consegui me dedicar como gostaria, mas a proposta é perfeita. Estou fazendo as atividades ainda aos poucos, estou lhe devendo, inclusive, atividade, peço desculpas por isso, mas a gente tem um prazozinho ainda, né, pelo que você disse, para entregar, e vou entregar. Quero agradecer pela competência que você tem, pela disponibilidade que demonstra o tempo todo para a gente, e tem, sempre, independente do horário. Eu, inclusive, já passei mensagem fora do horário de trabalho e vocês responderam, inclusive Camila, você, obrigada mesmo pela atenção, e eu espero que a gente tenha ainda um dia a oportunidade de fazer esse curso presencial, que eu acho que vai ser muito importante. Eu acho que nada vai substituir esse calor humano, entendeu?
O virtual, esse é o momento que a gente vive hoje, e a gente já vinha preparando muitos professores, inclusive, e com o projeto Aula Digital, acho que a gente já vinha preparando e pedindo que eles se aprimorassem um pouco mais. A gente hoje vivencia, inclusive por obrigação, esse momento, né? De estar virtualmente conversando, tratando sobre trabalho, enfim. E aí vocês fizeram o trabalho de vocês com bastante maestria, eu agradeço bastante por tudo, viu? E aos meus colegas de curso Alfa, obrigado também pela atenção, pelas conversas que a gente esticou um pouquinho fora do horário, e pelas perguntas que vocês fizeram, inclusive por mim, pelas dúvidas, obrigada. Eu que agradeço também muito, referente a esse aprendizado que eu tive com vocês. Isso, para mim, também foi uma experiência muito nova da formação online, que sempre eu dei formação, foi pessoalmente. Então, a gente agradece muito, eu e a Camila, é uma experiência nova para a gente, certo? No início, na primeira formação, a gente comete gafes, né? A primeira experiência, mas eu sinto que eu aprendi muito e acho que também estou falando por Camila que aprendeu muito essa nova perspectiva de formação. E a gente até foi uma sacada da Cláudia, da professora Cláudia, esse tipo de formação utilizando o WhatsApp, que eu sinto que foi mais familiar para todos nós do que estávamos utilizando uma outra plataforma como o Google Sala de Aula ou uma outra plataforma que referente à educação, por conta que possibilitou a gente também estar mais próximo o tempo todo, para que vocês também pudessem tirar suas dúvidas o tempo todo com a gente. Então, foi uma sacada muito legal e que deixou mais fluido, que deixou mais vocês também muito mais confortáveis em estar tirando dúvidas, em estar participando, em estar trocando informações. Então, eu vejo como que foi uma coisa muito beneficente para a gente, que beneficiou muita gente. Então, além disso tudo, eu agradeço em nome também do Instituto, agradecemos muito por vocês estarem todos os dias aqui, tirando um tempinho, mesmo que você fale que não se dedicou, que você gostaria de se dedicar, mas esse tempo que você ficou aqui junto com a gente já foi o bastante para estar aprendendo um pouquinho, eu passando um pouco do meu conhecimento que sei sobre essa linda plataforma, essa rica plataforma, para vocês estarem aprendendo um pouco mais sobre ela. Então, muito obrigado, um bom dia para todos, certo? E estamos sempre aqui, todo o Instituto, toda a equipe do Instituto está sempre aqui, no caso, o Instituto Nordeste, que está com esse projeto do Colibri, está sempre aqui para auxiliar vocês no que pudermos, certo? E no que precisar. Muito obrigado e parabéns para todos vocês. Parabéns para todos nós. Tchau, pessoal. Tchau, 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 tchau. Um bom dia para todos. Bom dia.